Boa noite, alunos. Espero que vocês estejam bem. Eu me chamo Edson e eu trabalho com o componente curricular de Sociologia no ensino médio, tá certo? E a temática que eu vou trabalhar com vocês hoje, está ligada a um tema muito importante, e que faz parte da nossa vida e que nós chamamos de meio técnico científico informacional, Essa temática ela foi desenvolvida pelo geógrafo Milton Santos, e que aborda com muita sabedoria a relação que o homem estabelece ao longo da sua existência e da sua evolução, com o meio ambiente, com o meio em que vive, com a estrutura na qual ele estabelece como meio de vivência, tá certo? Então, nesse sentido, Milton Santos ele cria períodos, desenvolve períodos para analisar essa relação que o homem desenvolve com a natureza, tá certo? Bem, nesse sentido, o que a gente tem para abordar então? São 3 períodos que Milton Santos estabelece como relacional, do homem com o meio. Ele fala do meio natural, ele fala do meio técnico e fala do meio técnico, científico e informacional. Beleza? Então nós vamos por partes aqui, vamos falar bem devagar de cada um deles para que vocês possam entender como que o homem transitou por essa história, transitou por essas fases de evolução da relação dele com a natureza em si, dele com o meio no qual ele, na verdade, sempre utilizou para satisfazer as suas necessidades, para ele sobreviver, beleza? Então vamos falar primeiro do meio natural. O que é o meio natural na visão de Milton Santos? O meio natural é esse meio no qual o homem passa a estabelecer uma relação muito direta com a natureza lá no início da existência humana, lá nos primeiros hominídeos, de lá para cá, em que o homem, na verdade, vai estabelecer uma relação muito simples com a natureza. Nesse momento você vai ver muito mais a natureza intervindo na vida das pessoas, na vida do ser humano, do que uma interferência do homem de forma significativa. Então fala-se do que aí? Do homem coletor e caçador. Nessa relação, você não vê o homem mexendo na natureza de forma a transformar de forma significativa essa mesma natureza. A natureza não sofre impactos tão marcantes no que diz respeito a essa ação humana no meio. É uma relação muito simples, é uma relação muito frágil que se estabelece entre o ser humano e a natureza em si. Beleza? Então isso, para Milton Santos, é o meio natural. Em seguida, vem o meio técnico, que é uma evolução do processo das relações que o homem estabelece com a natureza. O que é o meio técnico? O meio técnico é quando o homem desenvolve ferramentas, objetos, maneiras de satisfazer as suas necessidades, em que tudo passa a ficar mais fácil, tudo passa a ficar mais ágil, exatamente porque ele passa a dominar, mesmo que ainda de forma muito simples, essa natureza. Então, quando que surge esse meio técnico? Esse meio técnico ele surge quando o homem descobre que ele pode cercar um pedaço de terra e ali dentro ele pode criar animais, domesticar animais, plantar e colher, a primeira revolução agrícola. Lá na primeira revolução agrícola, aproximadamente de 10 a 15 mil anos atrás, certo? O homem estabelece essa relação nova com a natureza, uma relação de posse de terra, de cercar a terra, de criar meios melhores para se proteger das intempéries, para se proteger dos animais, para produzir o seu alimento. Então, nesse contexto, nesse início, o que você percebe? Um processo evolutivo no que diz respeito à relação que o homem tem com a natureza e os seus interesses de satisfação da sua existência, da satisfação das suas necessidades. Beleza? Então aí inicia esse meio técnico, que vai ser bem largo, vai ser bem largo e, na verdade, vai se desenvolver ao longo do tempo, vai passando as grandes navegações, por exemplo. Olha que inovação, Olha que interessante como o homem cria meios, técnicas novas para fazer o seu processo econômico funcionar com mais agilidade, com mais produtividade, Aí vem as grandes navegações, vem as grandes transformações com as revoluções burguesas ocorridas na Europa, até que culmina, com os processos ligados às revoluções industriais, Sobretudo a primeira e a segunda revolução industrial. Ou seja, eu estou falando do final do século XVIII e do desenrolar do século XIX. Beleza? Nesse momento, em que o homem, na verdade, mecaniza tudo, ele, na verdade, torna tudo muito técnico, muito
mecanizado, grandes transformações econômicas e sociais vão surgir, né? Porque as máquinas chegam para substituir o homem. As máquinas chegam, na verdade, para fazer parte do processo produtivo, onde a relação do homem com o dinheiro fica muito mais intensa, né? E tudo muito no espaço urbano, claro, porque as indústrias vão se estabelecer nas cidades, né? Lá na Inglaterra, no final do século XVIII, na Europa, no decorrer do século XIX, né? Com a segunda Revolução Industrial que se espalha para os Estados Unidos, para o Japão. Beleza? Então, nessa relação, a cidade vai ser muito importante, né? Ocorre esse processo forte de êxodo rural, de inchaço das cidades, né? Muita gente vivendo num lugar só, as relações sociais passam a ser mais complexas, muito mais difíceis, né? Devido aos processos de violência, de pobreza. Então o homem tem que criar doenças, né? Então o homem tem que criar meios para resolver esses problemas. Então automaticamente em que ele vai, né, criando meios para resolver esses problemas, simplesmente novas técnicas vão surgindo para se fazer as coisas acontecerem. Beleza? Então o tempo vai passando, né, até que chega nos anos 70 do século XX, do século passado, né, em que ocorre uma grande mudança no contexto de produção industrial e econômica, né? Sobretudo no Japão, lá nos anos 70, Estados Unidos, em que surge uma nova forma de se entender o processo produtivo, agora mais revolucionário ainda, aonde as tecnologias vão surgir aliadas aos processos científicos. Ou seja, toda atividade produtiva vai estar aliada à ciência propriamente dita. Então, nesse momento, a gente vê surgir uma nova revolução, agora uma revolução tecnológica, né? A terceira revolução industrial, como muitos autores colocam para nós, beleza? Então, nesse momento, o que vai vigorar, né, no contexto das relações? Informática, robótica, química fina, biotecnologia, né, que são tecnologias muito refinadas e avançadas e que são rápidas, né? Olha aí a nanotecnologia que a gente vê nos aparelhos de celulares, né? Olha a capacidade da informação que nós temos hoje com as redes, né, a integração que existe hoje com a facilidade que se deu, né, a partir do desenvolvimento das telecomunicações, dos transportes, né, que culminou no processo de globalização que vivenciamos hoje. Olha como é fácil o processo de se comunicar hoje, né? Olha como a tecnologia, na verdade, nos facilita no que diz respeito à nossa vida cotidiana, ao nosso trabalho, à produção em si. As máquinas não são só mecanizadas, as máquinas são tecnologicamente avançadas dentro de uma linha mecatrônica, né, que une a informática à mecânica, né? Isso a gente vê nas grandes fábricas hoje automobilísticas, né, levando em consideração as questões do toyotismo, que é um grande modelo de produção desse mundo que vivemos, né? Então, para Milton Santos, esses são os estágios, né, de evolução do homem no que diz respeito às suas relações com a própria natureza. É claro, é óbvio que nem todos os países do mundo atravessam essas fases, né, de uma forma simultânea, né? Nem todos estão no mesmo patamar. Claro que não. Existem nações muito mais avançadas porque iniciaram primeiro esses processos. E existem aquelas que são intermediárias, né? E tem aquelas que ainda estão muito aquém, né, desse processo tecnológico, como é o caso dos países africanos, alguns países asiáticos, né? A própria América Latina em geral. Tá certo, gente? Então, esse é o contexto que eu queria trabalhar com vocês hoje. Tá certo? Espero que tenha me feito entender e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos.